Se eu acreditar em Deus e for mentira, o que eu perco? Se eu me santificar a cada dia, serei um filho, pai e colega de trabalho melhor. Todos ganham com isso, inclusive eu. Se não for salvo no final, paciência. Nunca mereci ser salvo. Mas se eu não acreditar em Deus e Ele existir, o que eu perdi? Algo inimaginável de um valor que não consigo conceber. Então, vale a pena acreditar, mesmo que seja mentira. Nos momentos de fraqueza, pensar nessa aposta é crucial. Entregar tudo à vontade divina. Você acredita em Deus? Coloque nos comentários.